Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram a palavra do Senhor, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos dar mais uma sequência à nossa série de exposições. Abra no capítulo 6. Hoje nós vamos considerar a porção que está nos versos 15 a 17 do capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos considerar os versos 15 a 17. O meu e o seu comportamento estão diretamente relacionados com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, ou seja, ao nosso autoconhecimento, como nós nos conhecemos. Segundo uma simples pesquisa na internet, o autoconhecimento pode ser definido como, abre aspas, o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas ações e emoções, independente de serem positivas ou não. Este conceito, ainda que secular, está encharcado de verdade. Ter consciência sobre mim mesmo, com certeza é um passo importante na adequação, na coerência do ser com o fazer. Segundo uma cosmovisão racionalista, segundo uma cosmovisão do mundo, conhecer a si mesmo é fruto de reflexão, meditação, etc. De estudo, de psicologia, etc. Mas, para os cristãos que possuem uma verdadeira cosmovisão ou uma visão de mundo cristã, o autoconhecimento, ou seja, o conhecer a si mesmo, é fruto de revelação divina. Isso aqui, essas duas visões não poderiam ser mais distantes. O mundo diz que para você se conhecer, você deve olhar para dentro de você mesmo. Então, você vai se conhecer. A palavra nos ensina a cosmovisão, a visão de mundo cristã, nos ensina que para nós nos conhecermos, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Não tem como ser mais distante uma coisa da outra. É a Bíblia que revela quem nós somos. Isso porque ninguém nos conhece, ninguém conhece a mim e a você melhor do que Deus, o autor da Bíblia, nem nós mesmos. É isso que Davi claramente ensina no Salmo 139, um salmo muito conhecido. Você fique aí em 1 Coríntios, que já nós vamos ler o texto, deixa que eu leio aqui, depois você pode ler na sua casa. Salmo 139, verso 1 a 6. Olha o que esse belo salmo nos ensina sobre isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Olha o que o salmista está dizendo, que o conhecimento que Deus tem sobre ele é tão elevado que nem ele mesmo pode atingir. O que é interessante é que nós temos a tendência a acreditar, nós, pessoas de forma geral, temos a tendência a acreditar, mesmo que inconscientemente, sem afirmar isso, que olhando para dentro de nós encontramos muito valor. Mas quando lemos a palavra da Escritura, descobrimos que o meu e o seu valor, isso se nós temos algum, está em uma terceira pessoa.
Se eu e você temos algum valor de fato, está em uma terceira pessoa, em Jesus Cristo. O nosso valor, segundo o que a Bíblia nos revela, está na medida em que nós estamos em Cristo. Do lado oposto, não importa se eu sou bom, se eu faço caridade e etc. Não importa qualquer tipo de comportamento que eu possa ter. Do outro lado, tudo que nós fazemos é, como a palavra do Senhor diz, trapos de imundícia. Ou seja, o meu e o seu valor, que nós devemos nos autoconhecer, está na medida em que estamos ligados, unidos ao Senhor Jesus Cristo. Conhecer esta realidade de que nosso valor está relacionado à nossa união com Jesus Cristo deve moldar, consequentemente, o nosso comportamento. É isso que Paulo vai ensinar no texto que nós vamos considerar hoje e que, enfim, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 a 17. Eu acho que esse 15, só o verso 15... todo mundo deveria ter marcado nas Escrituras. Só o 15. Se quiser marcar os outros, marca. Mas o 15 é muito importante. Vocês não sabem... é uma pergunta que Paulo está fazendo. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos juntos orar para que o Senhor nos dê entendimento sobre esse texto. Pai querido, derrama graça, derrama sabedoria, Senhor, sobre nós, para que nós tenhamos a compreensão daquilo que Tu queres comunicar com esse texto, apesar de mim, apesar de nós. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos 4 primeiros capítulos desta carta, nós vimos Paulo enfrentando o problema de divisão da igreja. Isso eu já repeti inúmeras vezes, incontáveis vezes. E ele encorajou fortemente aquela igreja a buscar humildade e andar juntos para a glória de Deus e não em divisão. No capítulo 5, o foco muda completamente e o apóstolo começa a tratar um escandaloso caso de incesto, sexo entre familiares. E ele ensina que a igreja deveria abandonar a atitude orgulhosa, inclusive a atitude orgulhosa que fazia eles andarem em divisão, e deveria se quebrantar diante do pecado que estava no meio deles e se voltar ao Senhor com arrependimento e aplicar disciplina para aquele irmão lá imoral. Nos versos, já no capítulo 6, o capítulo que nós estamos considerando, nos versos 1 a 9, vemos Paulo lidando com outro problema, especificamente, verso de 1 a 8, lidando com outro problema, no caso de irmãos que processavam outros irmãos, ou denunciavam outros irmãos da mesma comunidade perante as autoridades pagãs da cidade de Corinto. Enfrentando este problema, destacando que ao crente é melhor sofrer o dano do que prejudicar o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Nos versos 9 a 11, Paulo começa destacando ali no verso 9, uma verdade universal, um ensino claro das Escrituras, de que os perversos, os imorais, não herdarão o reino de Deus. Claro que ele está se referindo aos impenitentes, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Então Paulo, se algum dia alguém disse para você que no final das contas todo mundo vai para o céu, é um mentiroso e não fala a verdade, porque o próprio Paulo diz que os perversos, ele dá uma lista lá de pecados que eu já falei, não dá tempo da gente ver todos novamente. Ele coloca lá uma lista exemplificativa, tem muitos outros pecados, e ele diz, aqueles que praticam essas coisas, imoralidade, sei lá, não me lembro outro agora, que praticam essas coisas sem se arrepender dos pecados, sem lutar contra isso, são perversos, e esses não herdarão, não terão lugar no reino de Deus. Na última mensagem, vimos os esforços de Paulo
para desconstruir slogans ou lemas que existiam na igreja de Corinto. Pastor, agora o senhor está falando japonês comigo. Não, eu não estou falando japonês. Se você esteve aqui há algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, quando nós consideramos os versos 12 e 13, nós vemos lá que Paulo destaca alguns slogans, alguns lemas, algumas frases formadas, algumas frases fechadas, que eram ditas na comunidade de Corinto, e que a igreja acreditava que as coisas funcionavam dessa forma, e Paulo diz, não é bem assim. Isso está lá nos versos 12 e 13, que é melhor eu ler do que eu ficar tentando adivinhar. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 e 13, como é bem perto, você pode ir lá. Aqui, se a sua tradução revista e atualizada, você vai ter um pouco de dificuldade de enxergar a diferença do que é lema e do que é Paulo falando, mas se a sua NVI ou NAA, a parte que é lema, slogan, ou seja, frases populares que se diziam ali na igreja de Corinto, elas vêm entre aspas, então é mais fácil de identificar. Eu vou ler na NVI e você acompanha aí na sua tradução. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Tudo me é permitido. Note que está entre aspas, aí é um slogan. Eles diziam, porque eles eram crentes, porque Jesus os salvou, e eles entendiam a liberdade cristã de forma a abusar desta liberdade. Eles diziam, tudo me é permitido. Aí Paulo vem e corrige, mas nem tudo convém. Aí Paulo, claro que é Paulo que está imaginando o interlocutor ali, mas ele está... leia esse texto como uma conversa. A igreja de Corinto, ou alguns membros na igreja de Corinto, diz assim, tudo me é permitido. Aí Paulo diz, mas nem tudo convém. Aí ele diz, não, tudo me é permitido. Aí Paulo diz, mas eu não deixarei que nada me domine. No verso 13, outro slogan, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, está aí entre aspas. Aí Paulo diz, mas Deus destruirá ambos. E aí Paulo apresenta a regra geral, a regra absoluta e verdadeira. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É como se Paulo estivesse tirando esses slogans que não são verdadeiros, como a gente já viu aqui, e colocando qual é o slogan verdadeiro. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Hoje vamos ver como Paulo continua o confronto contra os problemas de imoralidade sexual, explicando a razão pela qual o corpo dos crentes deveriam ser para o Senhor e não para a imoralidade. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de uma união maravilhosa, que está lá no verso 15. Eu vou ler novamente e você acompanha aí na sua Bíblia. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. A partir do verso 15, Paulo apresenta a razão porque o corpo do crente não deve ser para a imoralidade, não deve ser usado para os pecados sexuais, mas para o Senhor. E ele faz isso por meio de 2 perguntas retóricas que nós vamos ler aqui na sequência. A primeira destas perguntas, eu acabei de ler e vou ler novamente, está no início do verso 15. Ele diz assim, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Para aí. Os nobres, lembram que eles eram muito orgulhosos ali em Corinto. Eles se achavam grandes cristãos, por assim dizer. E aí... é claro que diante de uma pergunta retórica desta de Paulo, a resposta aguardada dos nobres cristãos em Corinto deveria ser bem fácil e deveria ser positiva. É claro, Paulo, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós, grandes cristãos da cidade de Corinto, somos unidos a Cristo. O que Paulo quis destacar com essa pergunta foi a natureza e a profundidade desse relacionamento íntimo, dessa união íntima que há do crente com o Senhor Jesus. O corpo físico também, o corpo material e imaterial, que a Bíblia não divide, é um corpo só. O corpo do crente é na realidade um membro de Cristo.
De alguma forma, eu e você fazemos parte de Cristo. É isso que Paulo está ensinando para aqueles cristãos que dizem compreender essa realidade, mas do outro lado usavam esse corpo para a imoralidade. A metáfora do corpo aqui tem o objetivo de destacar a realidade da união do crente com Cristo, que é a verdade bíblica que ensina que todo cristão, de forma sobrenatural, está intrinsecamente unido ao Senhor Jesus Cristo. Você sabia disso? Você sabia que de alguma forma extraordinária, que eu não consigo explicar, talvez eu consigo tentar explicar, mas não esgotar o assunto, nós que somos verdadeiros crentes em Cristo Jesus, estamos unidos a Ele? Isso é um ensino bíblico. Segundo o Wayne Grudem, que é um teólogo sistemático bem conhecido, ele diz que a união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Eu e você, segundo este conceito, que está correto na minha compreensão, nós recebemos todos os benefícios da salvação porque estamos unidos a Cristo. É isso que ele está dizendo. Outro autor, Bavinck, ele é mais sucinto e resumido, ele diz: Cristo vive e mora nos crentes, e os crentes vivem e movem-se e existem em Cristo. Cristo é a vida deles. É bem mais resumido e acho que até um conceito melhor. Essa doutrina, este ensino de que todo cristão está intrinsecamente, sobrenaturalmente unido ao Senhor Jesus Cristo, é o que Paulo quer trazer à mente da igreja de Corinto, e isso é central no pensamento do apóstolo Paulo. Se você gosta de ler as cartas de Paulo, você deve ler com bastante atenção algumas palavras que Paulo usa propositadamente, porque ele quer revelar esta união. Abre a palavra do Senhor em Efésios. Efésios capítulo 1, eu vou ler do versos 4 a 7, mas é só um exemplo. Se você ler toda a carta de Efésios, isso vai aparecer o tempo inteiro, tá bom? Depois lá na sua casa você lê. Deus, o pastor disse que eu estou unido a Cristo. O pastor não disse que eu creio em Cristo, que eu confio em Cristo. Isso eu já sei, mas ele disse que eu estou unido de alguma forma a Cristo. Cristo está unido a mim e eu unido a Ele. Onde o pastor inventou? Essa eu não ouvi. Onde o pastor inventou isso? Eu não inventei, quem inventou foi Paulo. Está aqui. Efésios capítulo 4, verso 4. Porque, olha lá, eu vou ler do 4 ao 7, mas depois você pode ler na sua casa. Porque Deus nos escolheu nele, ou seja, dentro dele, inserido nele. Ele não diz que Deus nos escolheu por meio dele, mas ele diz que nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E aí no 7 de novo, nele, ou seja, inserido em Cristo, unido a Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Depois você continua lendo Efésios, você vai ver, e não é só em Efésios, em várias cartas Paulo usa apresenta essa doutrina. Mais adiante, nesta carta mesmo, volta para 1 Coríntios. Mais adiante, em 1 Coríntios, Paulo vai desenvolver essa metáfora do corpo que ele está ensinando agora. Vocês não sabem que vocês são membros do corpo de Cristo? E quando nós formos considerar lá, já no capítulo 12, Paulo vai mostrar o caráter coletivo da união com Cristo. Nós, cada um que somos cristãos individualmente, estamos unidos a Cristo, mas também a igreja do Senhor, a metáfora do Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, também a igreja do Senhor, de forma coletiva, está unida a Ele. Ora, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, um corpo é uma unidade, uma mão, um braço, outro braço, uma perna, outra perna, mas é apenas um corpo. De novo, vou ler novamente. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Portanto, uma vez que nossos corpos, o conceito que está na moda agora é união psicossomática, ou seja, o nosso corpo físico e imaterial. Embora o nosso corpo físico e material, individualmente e coletivamente com a igreja, experimente uma união com Jesus Cristo, nós devemos viver em nossos... Uma vez que, os nossos corpos físico e espiritualmente estão individualmente e coletivamente unidos a Cristo, nós devemos viver então em nossos corpos para o Senhor e não para a imoralidade. É o resumo do que Paulo está querendo dizer. E já que o meu corpo está unido a Cristo, tomarei eu. É por isso que, volta lá para o nosso texto, é por isso que a segunda pergunta retórica, Paulo já usa essa primeira compreensão para que você entenda a segunda. Ele diz, tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. A palavra prostituta aí neste texto, ela é o termo pornê, que vem da palavra porneia, que significa fornicação e imoralidade sexual. Na cultura grega, especialmente ali na cidade de Corinto, a prostituição, a fornicação, a imoralidade, a devassidão sexual era moralmente tolerável. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Não havia grandes prejuízos morais para quem vivia em fornicação, sexo fora do casamento e diversos tipos de perversidade, homossexualismo, etc. Não era algo que a sociedade entendia como muito grave. Muitas vezes nem entendia como errado. A gente já viu isso aqui. Um autor do século II depois de Cristo, ele escreveu a seguinte frase, Demóstenes, ele escreveu a seguinte frase, que mostra mais ou menos como é que eles pensavam a questão como era tolerável a imoralidade ali naquela região, naquele tempo. Nós temos amantes para o prazer, concubinas para concubinagem diária. Concubina é outro tipo de amante, uma segunda mulher. Concubinas para concubinagem diária, mas esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente e ter uma guardião de confiança de nossa propriedade doméstica. Isso aqui nos escandaliza, deve nos escandalizar de alguma forma, mas ali era normal. No contexto greco-romano daquele período, isso era normal. O que Paulo quer destacar, o que Paulo está querendo ensinar, que porque eles experimentavam, gozavam da união sobrenatural e sagrada com o Senhor Jesus Cristo, eles não deveriam replicar essas práticas, pelo contrário. A despeito do contexto, vocês, unidos a Cristo, devem andar de forma diferente, porque o corpo é para o Senhor e não para a imoralidade. Porque o seu corpo está unido a Jesus Cristo. É isso que Paulo está ensinando. Paulo tem a clara intenção neste texto de chocar, de constranger a audiência. Ele diz, vai juntar o corpo de Cristo com uma prostituta? É claro que a intenção de Paulo é chocar. Lembrem-se que ali naquela região de Corinto, já disse algumas vezes também, a prática da prostituição, sexo com prostitutas cultuais que tinham lá, eram atos religiosos. É por isso que na sequência, Paulo responde que eles não deveriam ser imorais, e claro que está incluso aqui, nem idólatras, e ele diz, qual é a resposta para essa pergunta? Tomarei eu um membro de Cristo tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? A resposta de Paulo é, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aqui tem lições variadas para mim e para você. Aperta o cinto que o negócio vai pegar fogo.
Saber que a minha e a sua vida, inclusive o meu corpo físico, de uma forma extraordinária, está unida ao Senhor Jesus Cristo, deve trazer sérias consequências ao nosso comportamento. Os que estão em Cristo não podem ter o mesmo comportamento dos que não estão. Os que sabem que estão em Cristo não podem ter o mesmo comportamento dos que não sabem. Fazer sexo antes do casamento, fazer sexo fora do casamento, não deveria ser opção para o cristão. Você compreende a seriedade do argumento de Paulo aqui? Se um cristão participa de algumas coisas, o corpo que de forma sobrenatural está unido a Cristo, está sendo usado para a imoralidade sexual. Sabemos que a fornicação, sexo fora do casamento, antes do casamento, o adultério, sexo para aqueles fora do casamento, para aqueles que são casados, não é a única forma de usufruir de imoralidade sexual. Existe pornografia, homossexualismo, existe ideologias de gêneros variadas e etc. Contra todos esses atos, eu e você temos que estar armados sabendo que Cristo está comigo e eu estou em Cristo. Isso aqui é muito sério, é difícil. Tem uma frase que eu não lembro o nome do autor, que é o cunhou, mas muita gente já replicou isso aí. No seu lugar, como é? Não é essa. É dizer assim, o que Cristo, no seu lugar, o que faria Cristo? Isso. No seu lugar, o que faria Cristo? O que Paulo está nos ensinando, que isso não é só uma ideia que este autor pensou, é uma realidade bíblica. Eu e você estamos, se somos crentes, estamos unidos ao Senhor Jesus. Estamos unidos ao Senhor Jesus. Aquilo que nós fazemos com os olhos, aquilo que nós fazemos com a mente, aquilo que nós fazemos com este corpo que Ele nos deu, aquilo que nós fazemos unidos a Cristo. E aí Paulo quer ensinar que eles não devem usar este corpo para o pecado, para a imoralidade, mas para o Senhor. O que faremos com o nosso corpo, já que sabemos desta verdade? Não faça do seu corpo que está unido a Cristo uma arma para a sensualidade. Aqui eu queria falar mais especialmente com as moças, porque homem que tenta ser sensual é ridículo, então não vale a pena. Mas eu queria falar com as moças. Você é uma moça, uma serva do Senhor, preste atenção como você se veste. O seu corpo, já que está unido a Cristo, tem que refletir pureza e santidade. Pureza e santidade. Se você é casada lá com seu marido, você tem liberdade para ousar. Mas se você não é casada, você é solteira, não use o seu corpo para ser sensual, vulgar, para atrair ninguém. Que as pessoas sejam atraídas para você pelo que elas enxergam de Cristo em você. Pela forma como você se porta, pelo comportamento, pela forma de falar. Não porque você mostra aqui, você mostra acolá, porque você anda apertadinha, aquele vestido que não sei como é que vocês entram no vestido. Vocês não usam, mas aí fora o povo usa esses vestidos. Então, que o Senhor, que quando você estiver pensando, não, hoje eu estou querendo sair de barriga de fora. Poxa, esse meu corpo, esse é um dos pontos do Paulo aqui, este meu corpo físico é para o Senhor. É para o Senhor. Então eu tenho que usar o corpo que está unido a Ele para a glória dele mesmo. Por quê? Por quê, pastor? Paulo vai arrematar isso no verso 20 do capítulo 6. Leia aí, a gente vai considerar na próxima reflexão com a graça de Deus. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Amém? Ixi, está fraco, o povo está fraco. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, uma união perigosa. Lá nos versos 16 e 17. Diz assim o apóstolo Paulo: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela?
Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Na sequência, Paulo vai destacar as consequências espirituais de relacionamentos sexuais ilícitos. Como corpo e espírito estão intimamente ligados, não são partes separáveis. Se uma pessoa tem relações sexuais com uma prostituta, seu ato envolve não meramente um ato físico, mas também um ato espiritual. É isso que Paulo está ensinando. Todo aquele que tem relações sexuais ilícitas não estão envolvidos apenas em um ato físico, mas em uma atitude que tem consequências espirituais também. É isso que Paulo quer destacar. Lembre que nesse contexto ali havia os gnósticos. Paulo não está enfrentando diretamente os gnósticos, mas eles defendiam que porque o corpo era mau, era de matéria, tudo que era de matéria era mau, então uma parte deles usava o corpo para a imoralidade à torta e à direita. Eles diziam, não, eu estou em Cristo, mas é só o meu espírito. O meu corpo não tem problema porque o corpo não vale para nada. E Paulo a intenção desde o início, eu já tenho repetido isso aqui, Paulo quer mostrar o quanto é importante que nós cuidemos de como usamos o nosso corpo físico, dentre outras coisas, né? É isso que Paulo está ensinando. O argumento de Paulo, de novo, aparece por meio de uma pergunta retórica, que espera uma resposta positiva. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Sim, essa é a resposta. A Escritura mostra que o verbo unir-se se refere a mais do que simplesmente uma união física, o sexo em si, mas envolve um relacionamento de apego que tem implicações espirituais. Por isso, Paulo demonstra a seriedade espiritual das relações sexuais ilícitas, apontando para a realidade do casamento. Note aí que em nosso texto, Paulo diz assim, pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Aqui Paulo está trazendo a memória da igreja de Corinto, que a relação sexual, o unir em sexualidade, é o que acontece com os casados. Por isso que ele cita o texto que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Abre a palavra do Senhor, deixa aí marcado o nosso texto e vai lá para Gênesis capítulo 2, verso 24. Texto muito conhecido. Aqui, neste texto, Deus instituiu o casamento. O casamento bíblico existe hoje porque aqui, nesta ocasião, narrada em Gênesis 2, 24, Deus instituiu. Ele diz assim, Adão e Eva lá no jardim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É esse texto que Paulo está citando. Pode voltar para 1 Coríntios. Ao citar esse texto, o apóstolo apresenta uma prova irrefutável das consequências espirituais de um relacionamento sexual. Uma vez que no casamento bíblico, o sexo, presta atenção, principalmente moças aqui, rapazes também, mas moças, porque os rapazes tentam vocês, mas vocês têm que resistir. Presta atenção aqui. O sexo no casamento bíblico é consequência e simboliza o compromisso assumido em todas as áreas da vida. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando Moisés, aí em Gênesis 2, 24, diz se unirá, ele está falando união em todas as áreas da vida. E depois que estiverem todas as áreas da vida unidas, então eles se tornarão uma só carne. Então o sexo é agradável a Deus. Observe que em nosso versículo, Paulo cita apenas a parte final. Isso para destacar que aqueles não queriam toda essa união que vinha antes, mas apenas o deleite da promiscuidade sexual sem compromisso.
Somente dentro dos laços do matrimônio, o esposo e a esposa cristãos tornam-se licitamente uma só carne e vivem a sexualidade de forma a agradar a Deus. Isso aqui, olha, eu não me canso de repetir isso, por mais que eu repita muitas vezes isso. Porque quando você sair daquela porta, vão te dizer o contrário. Quando você entrar na internet, no seu computador, no seu celular, vão dizer para você o contrário. E vão dizer para você o contrário a vida inteira. É por isso que eu tenho o dever de repetir, vou repetir de novo. Somente dentro dos laços do matrimônio, esposo e esposa tornam-se licitamente uma só carne e vivem a sexualidade de forma agradável a Deus. O resto é tudo pecado. Sendo assim, Paulo destaca que, a despeito da cultura que havia na cidade de Corinto, sexo fora do casamento não era tolerável para os cristãos. Ao invés disso, eles deveriam fazer o quê? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se eu não tenho condições de experimentar o que Paulo está ensinando, se eu não tenho condições de experimentar a sexualidade de forma que é agradável a Deus, foca na união com Cristo. Não te une com prostituta, não te une com imoralidade, te une com o Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Temos aqui novamente o verbo unir, para destacar que a natureza da união do cristão com Jesus. O relacionamento que esse verbo unir, aqui no finalzinho do verso, do último verso que estamos considerando, o significado dele é aquilo que está tão colado, tão próximo, tão unido, que é impossível de separar. É como café com leite. Depois que mistura, não dá mais para separar o leite do café. É muito duro o contraste que Paulo usa aqui. A união corporal do macho e fêmea com a união espiritual, ele faz um contraste, do crente a Cristo. Isso para ensinar que unir-se a uma prostituta constitui degradação e resulta em pecado e desonra. No entanto, de outro lado, unir-se ao Senhor significa santidade e é agradável a Deus. Aplicações para mim e para você. Sexo só é lícito dentro do casamento heterossexual e é um símbolo da aliança dos cônjuges. É um símbolo, é um regozijo pela união total que ambos fizeram. A instrução bíblica é que ninguém deve se unir em relação sexual sem que antes tenha se unido a outra pessoa espiritualmente, emocionalmente, pessoalmente, socialmente, economicamente, legalmente. E então vem o sexo. E então o sexo não é pecado. E então, muito mais, o sexo é agradável e glorifica o nome de Deus. Moça e rapaz, você quer glorificar o nome de Deus por meio da sua sexualidade? Pois case-se. Case-se. Tenha uma união total com um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, e então você pode gozar da sexualidade de forma a agradar a Deus. Aí você pode estar pensando, poxa pastor, mas eu ouvi o pastor fulano de tal na internet dizer, da igreja que eu vim, não ensinam isso. E, poxa, isso é muito arcaico, isso é muito antigo. Isso é bom, meus irmãos. Isso é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não deixe ninguém, especialmente as moças, não deixe que ninguém se aproveite do seu corpo. Não deixe que ninguém usufrua desta união imoral do seu corpo sem assumir as consequências por ela, sem assumir verdadeiramente um compromisso com você, sem assumir diante da igreja e diante de todos que quer ter uma vida com você. É isso que os imorais querem. Olha, infelizmente é um assunto que está todo o tempo em debate, a questão do aborto. Nós somos terminantemente, um parêntese, nós cristãos somos terminantemente contra o aborto. Se alguém diz que é cristão e é a favor do aborto, é mentiroso. Não leu a Bíblia, não entendeu nada. Não tem opção. Não tem opção.
Aborto não deve ser defendido, a gente não deve apoiar, concordar, nada. Aí o que vão argumentar? Vocês já viram o que argumenta? Vão dizer assim, coitada, a moça foi estuprada e não pode abortar. Meus irmãos, acontecem essas situações difíceis. Acontece, a criança, ela nunca deveria ser culpada e não deveria ser a vítima. Mas eu sei que tem situações difíceis. Mas não é isso que sustenta o desejo da humanidade, dos países, pela liberação do aborto. Não está fundamentada nessas exceções que ocorrem em situações difíceis. Sabe qual é? Sabe por que muitos defendem o aborto? Sabe por que a pauta do aborto é tão defendida? Eu vou explicar. É porque... se você liberar, se for uma coisa aceitável moralmente, religiosamente, legalmente falando, cada vez menos eu preciso assumir menos compromissos e risco para aproveitar da imoralidade sexual. Porque eu posso fazer sexo à torta e à direita, se eu engravidar alguém, batata, aborto. Não tem problema. É isso. O que sustenta essa pauta é imoralidade sexual. As pessoas querem fazer sexo sem ter consequência. As pessoas querem ter uma relação sexual com 1, com 2, com 3, com 4, e aí não querem correr o risco de engravidar, mas se engravidarem querem ter a possibilidade de abortar. Todo mundo quer pecar sem ser pego em pecado. É por isso que muitos devem... Não é questão de saúde pública. Existem situações difíceis. Como eu já dei uma. A criança que é fruto, no caso de estupro. A criança que nasce com má formação. Tudo que acontece debaixo da vontade do Senhor. Aprove ao Senhor que fosse assim. É isso que nós acreditamos. Mas essas exceções não são a razão verdadeira. A razão verdadeira é porque querem praticar a imoralidade e não sofrer consequências. É por isso que criaram a pílula do dia seguinte. Né? Que aí você pode ter relações sexuais e aí se der alguma coisa errada, aí você vai lá e compra. É a liberdade sexual. A palavra do Senhor nos mostra em direção oposta. A minha sexualidade, ela tem que estar vinculada a um compromisso que eu tenho com o meu cônjuge, com a minha mulher ou com o meu marido. Você quer experimentar o gozo? Foi Deus que criou o sexo. Você quer experimentar isso na sua vida? Você é agradável a Deus quando experimentado dentro da constância do casamento. Pastor, mas eu não sou casado, e agora? Aqui é culto de jovem, a maioria não é casado. Pastor, eu não sou casado, e agora? O que eu faço? Eu já ouvi isso. Eu já vi a mãe de um jovem me dizendo: pastor, meu filho, ele já tem 20 anos, ele tem necessidades. A necessidade de glorificar Deus. Eu e você, se somos cristãos, temos a necessidade de glorificar o nome do Senhor. Mas voltando, aí, pastor, e agora? O que eu faço? É o hormônio que está me quebrando, pastor. Não pode, não tem uma exceção, não tem nada. Você quer saber o que você faz? Foca no Senhor. Te aprofunda em um relacionamento que é útil e agradável. Busca o Senhor com toda a tua força. Gasta as tuas energias que estão voltadas para a imoralidade sexual para viver uma vida diante do Senhor. É isso que Paulo está ensinando. Gasta teu tempo e tua energia não no prazer que você pode obter, mas como eu posso glorificar a Deus por meio do meu corpo. Servindo, cuidando da sua saúde. Olha aqui o Manuel. Você está precisando de personal, tem um Manuel aqui. É crente, vai cuidar da sua saúde para que você possa servir mais e melhor ao Senhor. Ajuda na sua casa. Aprende, busca mais o Senhor. Se dedica à leitura da palavra, à oração. Eu sei o que é ser tentado, meus irmãos. Eu não estou falando aqui como quem não é tentado. O que eu estou querendo apresentar é a saída que o apóstolo Paulo apresenta para mim e para você. Se a imoralidade te cerca, busca o Senhor. Se a imoralidade te tenta em pensamento, em vontades que você não deve praticar, a pornografia, que é um vício no mundo inteiro, quando aquela tentação vier, busca o Senhor.
Porque é melhor, já que você faz parte do corpo de Cristo, já que você está unido a Cristo, una-se ao Senhor e não com a imoralidade. Por quê? Porque o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Quão maravilhoso é sabermos que o Senhor Jesus, para nos salvar e nos redimir, nos une integralmente, já estou terminando, nos une integralmente a Ele, e Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo dele. Ele é a videira e nós os galhos. Ele é a pedra angular e nós estamos unidos a Ele. Agora que conhecemos essa realidade sobre nós mesmos, agora que nós nos autoconhecemos um pouco mais e melhor, segundo revelado na palavra de Deus, vivamos de forma coerente estas verdades em pureza. Em nome de Jesus, amém.